Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, onde quer que estejamos, vamos nos preparar para recebermos o auxílio divino através da espiritualidade amiga. Nos preparar significa ajustarmos nossas vibrações. Daí, convido aqueles que podem, se quiserem e puderem, fechar os olhos ou utilizar-se da respiração calma, profunda, enquanto pensemos em Jesus ou um espírito amigo. Pensemos nele. Pensemos no amado Mestre. E só o fato, observem, de direcionarmos nossas mentes, nossas memórias ao Mestre amado, já nos acalmamos. Porque Ele é assim. Continuemos agora procurando sentir o seu amor. Sentir as suas vibrações de paz. Percebendo que nossos corações começam a bater com mais tranquilidade. Nossas mentes se acalmam. Nossos pensamentos se freiam. Daí, rogamos então a espiritualidade amiga, que em nome do Pai Maior possam estarem conosco, nos trazendo os bons fluidos que necessitamos. Quem sabe, desde já, o passe ou uma preparação para o passe. Quem sabe, cirurgias espirituais. Quem sabe o que Deus pode fazer de bom para nós. Tenhamos fé, tenhamos confiança nele, tenhamos confiança à espiritualidade amiga. Que assim seja. O tema de hoje é muito interessante para todos nós. Sois a luz. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quem disse esta frase foi Jesus. Vós sois a luz do mundo. Quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Senão não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, veja bem,
Todos nós, inconscientemente ou conscientemente, gostamos de ser chamados de cristãos. Para nós isso é um alento, mas não é um título de grandeza. Pelo contrário, é uma convocação para o trabalho de copiar Jesus, de seguir Jesus. Então, quando Emmanuel discorre de forma inteligente o que ele entende pela frase pequena, mas grandiosa de Jesus, vós sois a luz do mundo, que Mateus capturou de forma tão brilhante, pois foi também dita naquele memorável sermão da montanha, Jesus está nos convocando, está nos convidando a, como o sol, servirmos sem contestação, sem fazer qualquer distinção, doar as nossas forças na atividade incessante do bem, nos qualifica como discípulos. Então, o capítulo 18, Antônio, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ora nas informações dos que dizem Senhor, Senhor, que é para tomar cuidado, ora nas explicações a quem muito foi dado, muito será pedido, está a nossa reflexão de hoje. Que possamos ser felizes, Antônio, nesses breves momentos, porque nós aos poucos estamos percebendo a grandeza de estar com Jesus. Eu sou, vós sois a luz do mundo. Jesus passou isso para os seus apóstolos e discípulos, que agora passamos, digamos assim, a sermos os seguidores disso tudo. O que o irmão Dilson acha desse assunto? Pois então, eu estava fazendo essa pergunta. Será que eu sou a luz do mundo? Que cada um reflita a respeito. Será que nós estamos refletindo as palavras do Mestre? Será que nós estamos realmente fazendo eco a essa frase maravilhosa? Será que quando eu me intitulo cristão, eu realmente sigo o Mestre? Pois bem, como Emmanuel falou, quando Jesus designou seus discípulos como a luz do mundo, Emmanuel afirma, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Vejamos nós outros, será que nós realmente temos uma vida de sacrifício para que este planeta, para que a nossa existência se torne esta luz? Realmente eu fico a refletir. No Evangelho, como nosso irmão Jussi falou, dentro do capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E no título que ele escolheu, no item 6, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Começa ali, eu também concordo muito. Então temos ali uma chamada de atenção para que os ensinamentos do Mestre sejam realmente seguidos. E aí tem uma pergunta ali do Espírito de Kardec. Ela pergunta assim, deixa aqui. Será que são cristãos aqueles que o adoram apenas pela aparência, ao mesmo tempo
se entregam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as paixões. Então a gente gosta muito, Antônio, de levar vantagem. A gente dá um jeitinho aqui e ali, a gente olha o nosso próximo e exige dele perfeição. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e para os nossos queridos. Não é polêmica hoje, né, Antônio? É um pouquinho. Ô, Antônio. Eu gosto dessa ideia, porque isso traz, a polêmica sempre traz luz, né, no final da história. Sim. A nossa essência, a essência do ser humano é boa? Sim ou não? É boa. Para mim? É boa. Com certeza. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós somos uma centelha neutra ao tempo que nós vamos experienciando as existências. Então não deu polêmica. Então os dois concordaram. É consenso. É consenso. Sim. Eu respondo também que sim. E digo mais. Nós estamos escondendo a nossa essência boa. Por isso que Deus falou tudo que ele falou antes. Isso é esconder a nossa essência boa com vergonha de alguma coisa. O que será a vergonha que nós estamos sentindo para esconder a nossa essência boa? O ser humano é bom por natureza. Vamos colocar para fora a nossa natureza boa. As coisas que acontecem no contexto do universo, ou então aqui, vamos falar do Brasil, ou do planeta Terra, parece que o ser humano tem uma essência ruim. E não é assim. Não é verdade. Não, né? Antônio, não é assim. Mas daí nós temos que separar aquele entendimento, aquele ensinamento que o Espiritismo nos oferece da composição do ser humano. Nós somos espírito, encarnado somos alma, nós somos corpo físico e nós temos o corpo intermediário. Então, o que está, vamos dizer assim, titubeante, Antônio, vacilante, o que está até em negação, é a nossa composição física, é aquela que está em aprendizado, é aquela que é jogada nas rodas das reencarnações, no círculo evolutivo que nós estamos submetidos, às ilusões da matéria. Porque a nossa essência, ela sempre quer o bem, sempre quer o melhor, mas na estrutura que nós estamos produzidos, vamos dizer assim, o homem integral, o homem aí, o ser, então, é que tem que adquirir esta condição de sol, Antônio, de fazer a sua luz atingir a todos, independente de quem ele vai iluminar, quem vai absorver, o que vai fazer com a sua luz. É uma atividade de sacrifício a nossa evolução, Antônio. Sabe, Júlio, tentando contribuir. Eu estava aqui te acompanhando e vagando, né, nos meus pensamentos. Sabe que quem sabe nós ficamos observando o nosso próximo e deixamos de acreditar que nós somos a luz. Deixamos de perceber que é nós que temos que buscar no nosso interior um otimismo. E isso tem um preço, bons pensamentos. Isso tem um preço que nós não observamos. Porque agindo dessa forma, nós somos os primeiros a sofrer e nós não damos como causa. E aí passamos a sofrer e não entendemos por que sofremos, né? E é por conta nossa mesma, né? Da nossa invigilância. Ofuscamos a nossa lâmpada. A vigília. Mas enfim, nós podemos e devemos, eu acredito, acreditarmos que nós somos essa centelha divina e de que nós, sendo essa inteligência, esse ser perfeito, fomos criados perfeitos, nós passarmos a promover com otimismo olhares para a vida diferentes desse olhar pessimista, passarmos a promover ações positivas, ou seja, assim sendo,
colocar em prática os ensinamentos de Jesus que nós já sabemos, nós conhecemos, está dentro da nossa consciência, né? Então, gente, se nós nos designamos discípulo de Jesus, o sacrifício nos espera. Porque, de alguma forma, nós nos transformamos, mesmo em aprendizado, mesmo em imperfeição, de alguma forma nós nos transformamos em lâmpada para alguém. Que esta lâmpada não seja apagada. Que a gente tenha capacidade de entender que, sendo divino, a lâmpada precisa brilhar. Isso é importante neste momento. Tentando trazer uma situação fática, mas, né, para uma analogia, uma comparação simplória, fui procurado por um indivíduo que estava muito nervoso, muito agitado, uma baixa estima, um pessimismo absurdo, e ele tentava corrigir a mãe e o irmão. Mas ao mesmo tempo ele não se percebia que ele estava com a sua essência alterada. Ele também estava agredindo quando ele tentava acalmar. E então, chamado à razão, te acalma, vamos lá. Ele passou a ouvir mais. A partir daí, mais adiante, se percebeu que os dois envolvidos também começaram a imitá-lo. Mas vejamos, para essa analogia simples, começou nele, ou seja, começa em mim, não começa no outro. A ação da modificação vibratória, ela sempre vai começar por mim. Eu tenho que ser mais otimista, eu tenho que dar o exemplo. É Jesus de novo. Ele foi a vida toda exemplo vivo. Ele nada escreveu, mas ele exemplificou. Ele deu um exemplo de vida pela qual toda a sua vida então foi amor. E aí em nós temos dificuldade em ter essa compreensão de que nós, para seguir Jesus, nós também temos que exemplificar. Então, vamos pegar essa frase e interiorizá-la. Vós sois a luz do mundo. Todo mundo interiorizar essa frase para saber que cada um de nós tem essa chama. Embora ela seja agora um vagalume, piscando, no momento ela vai se tornar uma luz mais perene, não vai piscar mais. E ela vai cada vez iluminar mais. Isto é o otimismo que nós temos que ter para continuar a nossa luta do bom combate, a luta que Jesus veio trazer para nós há mais de 2000 anos. Vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós, povo todo, humanidade inteira. Deixemos esta luz, vamos autodescobrir esta luz. E o que é interessante, no exemplo da luz, Antônio, que para o discípulo de Jesus é uma tremenda responsabilidade, como diz Emmanuel, o interessante da luz, percebam, meus irmãos, olhem para uma lâmpada, ela clareia de dentro para fora. É a luz que ela tem no seu interior que ilumina o seu exterior. Isso pode ser feito na condição de cristão, quando a gente ilumina o caminho dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos. Então, se nós queremos exemplo de como ser luz no mundo, comece iluminando os que estão mais próximos, mas lembrando que para iluminar alguém fora de mim, eu tenho que ter luz dentro de mim, que é o divino, que o Antônio falou antes, que é bom, que é iluminado, que é o Filho de Deus. A luz não argumenta, né? Ela não pergunta, ela simplesmente ajuda, ela socorre, ela
dá o caminho para cada um de nós. Então, às vezes, mas quando diz o mas, só que já não está dando, já deu algum problema. Balançou, né? Já balançou. Faça. A objeção no sentido de evitar ajuda já não é mais luz. Exatamente. Sim. O que vamos dizer mais, gente? Para nós sermos luz, para nós sermos seguidores do Cristo, eu acredito que nós temos que repensar nossos momentos, nosso presente. Todos os ensinamentos anteriores, os diálogos anteriores, eles vêm numa crescente, tudo dentro do mesmo contexto. Observaram? Nós vemos desde Paulo, quando diz, levanta, pega a tua charrua e vai, e siga, né? Então é uma vida de sacrifício. Nós temos o último, que era para nós levantarmos a cabeça e ser mais otimistas, e deixarmos o pessimismo de lado. Hoje nós temos então essa necessidade de sermos realmente luz, a luz que nós assumimos o compromisso, e todos nós podemos sê-la na prática. Basta nós procurarmos nos acalmar um pouco mais, aos poucos ir experienciando estas verdades, nos permitindo, eu diria que nem o Chico dizia, permitindo esse luxo, que é se acalmar, né? Porque a gente vai viver um sentimento muito bom quando nós praticarmos. Há tanta gente, irmão Jussi, meus queridos irmãos, doentes, nos hospitais, crianças, velhos, todas as idades. Que esta prece final seja dirigida especialmente a cada um deles. Que Jesus esteja lá, que Ele é o grande curador. Ele destaca as suas equipes para curar. E nós sabemos para quem nós estamos emitindo isso aqui agora. As pessoas que pedem socorro, e nós estamos pedindo socorro agora para Deus e a Jesus, para que estejam já com esses queridos irmãos que sofrem a dor física e também a dor da alma. Irmão José. Então, aproveitando a tecnologia, aproveitando a sabedoria de que somos energia, aproveitando as enormes caravanas de Jesus espalhadas pelo orbe, a atender os seus desígnios de amor. Que possamos chegar neste momento, aonde tiver um aflito, onde tiver um doente, onde tiver um irmão entristecido, enganado, onde estiver um copo com água e um irmão com os joelhos da alma dobrado, rezando conosco. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa o esforço de todos aqueles que te veem como Salvador do mundo. Ilumina os escaninhos de sombra, de tristeza, de dúvida, de desespero. Penetra nos corações entristecidos, nas almas aflitas, nos hospitais, nos asilos, nos becos, nos prostíbulos, nos lares onde a tua chama não tem janela para entrar. Que o teu poder extraordinário nunca nos falte, Senhor. Que possa potencializar todo o bem que já fazemos e temos no nosso coração, com a nossa vontade, com a nossa pequenez. E que possa afastar de nós os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas tristezas.
os nossos receios. Muito obrigado pela vida, Senhor, e por mais este momento em que fomos iluminados pela bênção dos teus ensinamentos. Que assim seja.